Em 1983 eu cheguei aqui nessa comunidade, nós éramos em mais ou menos 20 pessoas naquela época, frequentando mesmo. E em 1984, um ano depois, nós saímos da Gonçalves Ledo, uma propriedade pequena lá no centro da cidade, e fomos para o Metropolitan Hotel, na tentativa já de levar a igreja a enxergar o futuro e ser uma igreja que de fato atuava no seio dessa comunidade. E então naquela época eu recebi alguns desafios de Deus, pensando no futuro, sonhando o futuro, como jovem pastor, a esposa, as 2 filhinhas bem pequenininhas. E naquela época Deus mandou para o nosso meio um grande amigo, um missionário chamado Mike. Aí o primeiro nome é bem americano, o segundo é Silva. Então eu disse, pô, esse cara deve ser bom, uma mistura de americano com português, né? Silva. E ele veio aqui, chegou aqui com sua família, sua esposa amada, suas filhinhas, e começou a trabalhar aqui no nosso meio e me estimular, a me ajudar a crescer. E foi muito bom a caminhada junto com ele. Ele se lembrou inclusive de um momento em que a gente ia para uma favela que tinha ali, perto da Praia do Futuro, já naquela época, perto da Praça 31 de Março. E naquela época o Francisco Maciel dizia, pastor, vamos à favela, trabalhar na favela. Eu dizia, rapaz, eu trabalhei em favela lá em São Paulo, não é mole não, o negócio é quente. Não, mas vamos. Eu me lembro um dia que ele insistiu tanto, que eu disse, rapaz, calma aí que nós vamos prospectar o lugar e tal. E Marcelo, não, mas nós temos que ir, porque Deus está nos chamando. Eu disse, tudo bem, Deus está te chamando, então eu vou. Até que eu decidi, rapaz, esse novo convertido está me enchendo tanto que eu vou. Aí eu fui com ele, né, naquele dia, e a gente entrou na favela e tal, e quando a gente chegou num canto assim, eu tive o pressentimento, né, de que algo não estava certo naquela favela. Eu disse, rapaz, tem alguma coisa errada. Ele disse, não, mas nós temos que ir. Eu pensei comigo, eu pastor, chegando na igreja, esse novo convertido, cheio do fogo, querendo entrar na favela, eu não posso recuar. Mas eu dizia, Maciel, é bom a gente ir com calma aqui. Não, vamos subindo aqui que está calmo. Eu disse, rapaz, o ambiente aqui não está legal, que eu já trabalhei em favela há muitos anos, eu sei como é. Daqui a pouco começou, pá, pô, pá, pô, pô, pá. Que ele disse, quase disse como cearense, égua macho, né? Eu disse, cara, não te falei, meu amigo, o negócio aqui é quente, acho melhor a gente voltar no outro dia mesmo, né, e tal, tá. Vamos com calma, Marcelo, não vou nem entrar assim nesse lugar, vai com calma, tem que orar, tem que conhecer o ambiente. E logo depois o trabalho se consolidou ali naquela favela, e o Mike Silva nos ajudou muito. Ajudou tanto que ele, como gringo, recém-chegado, todo tranquilo, todo vulnerável, né? Vindo lá dos Estados Unidos, impermeabilizado, como diz aquele nosso amigo da internet, inoxidável, né? Inoxidavelmente tranquilo, todo limpinho. Aí começou a entrar na favela com o Francisco Maciel e tomar cafezinho. Imagina onde, né? Aquelas latinhas improvisadas, né? Então a gente podia tomar, que já tinha imunização, mas o pobrezinho pegou uma ameba braba. E a esposa ficou doente também, e depois de 1 ano e pouco ele teve que retornar para os Estados Unidos, e nunca mais eu o vi. E dias atrás eu recebo a notícia que ele está vindo para o Brasil, depois de 27 anos. Ele trabalha como evangelista lá em Portland, Oregon, nos Estados Unidos, com o Luiz Palau, um grande evangelista. E ele está aqui no nosso meio, e eu disse, olha, eu preciso começar o sermão de José em 2 partes. Primeiro, relembrando a história do que Deus fez lá no passado, na época mais difícil que eu enfrentei nessa igreja, de tanta perseguição, de tanto descrédito em relação ao futuro, e Deus operou trazendo esse homem para ser uma bênção na minha vida, e anos depois ele volta para ver como Deus redundou tudo aquilo para a glória do seu nome, muito parecido com a história de José, que a gente vai contar no domingo que vem, se Deus quiser. Aproveite o boletim e leia em casa para vocês chegarem domingo já bem espertinhos. Mike Silva, por favor. E Lucas. Lucas vai traduzir, interpretar, nosso ator conhecido, né? Então vai ter aqui uma dupla dinâmica abençoada. Eu queria antes orar pelo Mike e lembrar de orar pela Adriana Thelma, nossa funcionária, professora do Querigma,
que teve uma reincidência de câncer e está bravamente enfrentando. Nós precisamos das orações em favor da nossa irmã. Oremos. Pai, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, em que a vida do Teu servo está aqui, à mercê da ação do Teu Santo Espírito. Usa-o para a glória do Teu nome, usa também o Lucas, Senhor, e nesse momento eu peço em nome de Jesus, vai, Senhor, bem pertinho, bem no coração, bem na mente, Senhor, da Adriana, e mostra para ela o quanto o Senhor é um Deus de toda consolação, de todo o poder, de toda a glória. Jeová Rafá, Deus capaz de curá-la para a glória do Teu nome. Nós intercedemos por ela nesse instante e pedimos ao Senhor, opera, Senhor, opera para a glória do Teu nome, restaura a Tua serva, Senhor, sustenta a sua família, é o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus, amém, amém. Mike. Obrigado, pastor. Ok, obrigado. O Senhor é tão bondoso. Olá. Meu nome, como ele disse, meu nome é Michael Silva, né? Oh, que massa, rapaz. Que massa. Quero dizer, sinto muito, porque eu sei que meu português está fraco, tá entendendo? Porque eu tenho muitos anos atrás desse país. Eu sou português, claro que sim, como ele disse, como o pastor disse, mas o meu pai, ele morreu num acidente de carro quando tinha só 6 anos. Está entendendo? Então eu não tinha oportunidade para crescer falando nossa língua. Nossa língua e nosso idioma, porque minha mãe é americana pura. Então não tinha oportunidade, mas eu acho que português, eu acho que a idioma, a língua portuguesa está dentro do meu coração. Eu acho que o Brasil está como no sangue, no meu corpo. O Brasil está correndo dentro do meu corpo, tá entendendo? Não, ore para mim, porque possivelmente uma próxima vez eu posso vir para cá, voltar aqui no Brasil, em Fortaleza, com o meu pastor. Possivelmente eu posso falar português um pouco melhor, tá entendendo? Mas pastor, preciso dizer só alguma coisa mais antes que eu begin, né? Comece. Pastor, caramba, esta igreja está lotada. Uau, incrível. Uau, pastor. I remember in those days that he talked about, it would take us 15 or 20 minutes to set up 40 chairs. That's all it took. Eu lembro naqueles dias em que ele falou, levava pra gente uns 15 a 20 minutos para colocar umas 40 cadeiras no lugar. Eu posso tirar sua foto, por favor? Eu posso tirar a foto de vocês? Porque eu quero mostrar para minha esposa Cristal, né? Ok. Diga oi para ela. Oh, que perfeito, que lindo. Ai, um fofinha lá. E esse lado no meu? Ok. Excelente. E esse lado aqui? Puxa vida, pastor, tem muita gente, né? Oi. Só esse lado. Eita. E esse lado, finalmente, aqui, ó. 1, 2, 3. Ok, tá. Tá bom. Obrigado, viu? Então, que prazer estar aqui. Para mim, um grande prazer. Pastor, muito obrigado, porque é um grande prazer estar aqui com vocês, ok? Realmente, eu gosto muito do Brasil. Eu gosto muito do pastor Armando e Heloísa. Então, que privilégio para mim estar aqui com vocês, ok? Tá bom? Ei, macho, véi. Tudo bom? E estou aprendendo um pouco gíria, né, no Brasil, né? Começando bem.
Gente, o que foi engraçado foi ele chegando, né? Porque esse cara, quando chegou aqui, ele começou a falar português muito rápido e muito claro. Quando ele estava aqui, né? Disse, como é que esse cara aprendeu desse jeito tão rápido? E depois de vários anos sem falar, a mesma coisa. Aí ele começou a falar, aí eu percebi que ele ainda se lembrava de algumas gírias, né? Aí eu comecei a conversar com ele, num dado momento ele falando português. Quando ele quis se admirar de uma coisa, ele disse assim, Ave Maria. Pastor, mas você lembra, né? É difícil para aprender uma outra língua. Por exemplo, estava no restaurante, certo? Eu tinha desejo para praticar meu português. Então eu estava pensando, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer? Dentro do restaurante, tá entendendo? Sacou? Dentro do restaurante, eu estava pensando, o que eu posso dizer para praticar meu português? Eu sei. Então eu disse, enfrente o mundo, eu sinto que o mundo inteiro. Eu disse para aquela garota, né, que estava trabalhando lá, mosca, vem cá, por favor, me ajude com alguma coisa. Mosca. Uma coisa horrível, meu. Puxa vida. If you've never met Lucas, I want to introduce him to you. Se vocês não conheceram Lucas, eu quero apresentá-lo a vocês. And it's tough to translate for people, so would you put your hands together and thank him for doing this for us tonight? Então é difícil traduzir para as pessoas. Então, por favor, uma salva de palmas por ele para traduzir hoje. Realmente o inglês dele é a mesma forma de eu, tá entendendo? Porque ele não tem, porque quando ele está falando inglês, ele não tem sotaque mesmo, tá entendendo? Tá. Então, I want to share with you something tonight about evangelism. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa hoje sobre evangelismo. And when I do that, I'm going to be telling you some of my story. E quando eu fizer isso, eu vou contar a vocês um pouco da minha história. Okay? And so these things that I'm going to share with you tonight, they're not mine. They come from the Contagious Christian material. E essas coisas que eu vou compartilhar com vocês hoje, elas não são minhas, elas vêm do material do cristão contagiante. And the leaders here at Igreja Batista Central, they have this material. E os líderes aqui da Igreja Batista Central, eles têm esse material. And so when you hear about this material, you've got to go to these classes. Então, quando você ouvir falar desse material, você precisa ir para essas aulas. And I think maybe they're going to be teaching this inside the grupo pequeno. E eu acho que provavelmente eles vão ensinar isso dentro dos grupos pequenos. Okay, so be listening for that. Okay, então, preste atenção. Okay, so are you ready? Estão prontos? Okay, look on the screen. Here's the first style of evangelism. Olhe para a tela. Esse é o primeiro estilo de evangelismo. Okay, and I'm going to give you 6 styles, 6 passages of scripture, 6 people that exemplified that passage. Então eu vou dar para você 6 estilos, 6 passagens bíblicas e 6 pessoas que exemplificam essas passagens. And finally, I'm going to give you characteristics. Como se diz characteristics em português? Características. Característica. Tá quase. 80%. Bom, possivelmente o ano que vem, pastor. Okay, and then I'm going to give you characteristics of each of the styles of evangelism. Então eu vou dar para vocês características de cada um dos estilos de evangelismo. Now, why would I want to give you the characteristics of each of those styles? Então, agora por que eu ia querer dar para vocês as características de cada um desses estilos? Características. Muito bem. Mas é rápido mesmo, hein? Tá vendo? Não, obrigado, mosca. Só brincadeira, rapaz. Que isso? Calma, Betty. Okay. The reason I'm sharing that with you is because every one of you have
Every one of you have one or two or three of these styles of evangelism. Motivo pelo qual eu estou compartilhando isso com vocês é que cada um de vocês tem pelo menos um ou dois ou três desses estilos de evangelismo. So as we're talking about these, listen and see if this style identifies you. Então, enquanto nós estivermos falando sobre esse estilo, ouça para ver se ele identifica você. Okay? Ok? Are you ready? Vocês estão prontos? Estão prontos. Não, vocês estão prontos? prontos. Okay. The first one. It's in Acts 9 verse 36 and 30 to 39. O primeiro está em Atos 9, versos 36 a 39. Do you remember what happened in that passage? Você lembra o que aconteceu nessa passagem? It's a passage about Tabitha, a woman in the Bible, and her name was Tabitha. É uma passagem sobre uma mulher na Bíblia chamada Tabita ou Dorcas. Okay? And Tabitha was a wonderful woman. E Tabita era uma mulher maravilhosa. In fact, the Bible tells us that Tabitha spent her time serving poor widows. E a Bíblia nos diz que Tabita passava o tempo servindo as pobres viúvas. And in fact, the Bible says she knew how to sew because she made coats and clothes for the people that she lived near. E a Bíblia diz que ela também sabia costurar, porque ela fez casacos e roupas para as pessoas que moravam perto. Now, if your style is the service style, let me give you some characteristics. Agora, se o seu estilo é o estilo de serviço, deixa eu dar para você algumas características. Usually these people are quiet people. They're behind the scenes people. Normalmente essas pessoas são quietas, elas ficam nos bastidores. You will often hear these people say things like this. Você vai frequentemente ouvir essas pessoas falando coisas assim. Menino, eu posso ajudar? Eu quero ajudar. Eu posso ajudar com alguma coisa? You'll hear them say things like that. Você vai ouvir eles dizendo coisas assim. These people, they live to assist and serve and help other people. Essas pessoas vivem para servir, ajudar as outras pessoas. You see, the greatest evangelists in the world, they're not preachers. Veja, os maiores evangelistas do mundo não são os pregadores. They're people just like you. Eles são pessoas como vocês. And Igreja Batista Central is full of people with this service style of evangelism. E a Igreja Batista Central está cheia de pessoas com esse estilo de serviço. Okay? Okay? In fact, these people, these service style people, they spend their time looking for opportunities to serve others. Então, essas pessoas do estilo do serviço passam tempo procurando oportunidades para servir as outras. Does that sound like you? Isso parece com você? Does it sound like somebody you know? Parece com alguém que você conheça? Hey, do you remember when that man asked Jesus this question? Você lembra quando um homem perguntou a Jesus a seguinte pergunta? Hey, Jesus. Ei, Jesus. He was probably pretty proud of himself. Ele provavelmente estava bem orgulhoso de si mesmo. He probably thought he was a pretty good individual. Ele provavelmente achava que era um cara bem legal, um cara muito bom. So he asked Jesus this question. Então, ele perguntou a Jesus o seguinte: Hey, Jesus. Ei, Jesus. Who do you think Who do you think the greatest in the kingdom is? Quem você acha que é o maior no reino de Deus? You know what I think Jesus was thinking? Sabe o que eu acho que Jesus estava pensando? I think Jesus was thinking, Eu acho que Jesus estava pensando, one less than you think. um a menos do que você pensa. Sacou? Ainda não. See, this guy was thinking that he was possibly, Jesus was going to say, well, you know, you're the greatest in the kingdom. Sabe, esse cara devia estar pensando, Jesus vai provavelmente dizer, sabia, você é o maior no reino de Deus. But Jesus said, no, let me tell you who the greatest in the kingdom is. Mas Jesus disse, não, deixa eu contar para você quem é o maior no reino de Deus. Jesus said, the greatest in the kingdom is the servant of all. Jesus disse que o maior no reino de Deus é o servo de todos. And there's so many of you that your personality and your style of evangelism is service.
Há tantos de vocês com esse estilo de evangelismo, o serviço. I love this style of evangelism. Eu amo esse estilo de evangelismo. Because my mother said yes to Jesus Christ through this style of evangelism. Porque a minha mãe disse sim a Jesus Cristo através deste estilo de evangelismo. Quando meu pai morreu, minha mãe tinha somente 31 anos. Tá entendendo? Se você está aqui, moça, mulher, se você está aqui e você tem realmente 30 anos, 32, 31, pode ficar em pé, por favor? Pode ficar em pé? Não, mulher, rapaz, que isso, bicho? Um garoto ficou no pé. Ok. Excellent. Thank you. You can be seated. Obrigado. You can be seated. Vocês podem se sentar. My mother, like all of you that stood, my mother was 31 when my father was killed in that auto accident. A minha mãe, assim como vocês que se levantaram, a minha mãe tinha 31 anos de idade quando meu pai morreu num acidente de carro. She was a widow with 3 kids. Ela era uma viúva com 3 crianças. And I was the youngest. E eu era o mais novo. I have 2 older sisters. Eu tinha 2 irmãs mais velhas. Ei, Lucas, alguma coisa engraçada? Eu acho que sim. Tinha 2 irmãs. Sim. Minha mãe. Sim. Casei. Sim. Quando tinha somente 19 anos. Ok. E agora eu tenho 4 filhas. Eu sei como é. 4 filhas, minha esposa, minha mãe, 2 irmãs. Gente, minha casa é cor de rosa. Sacou? Puxa, é coisa incrível. Ok? But this style, here's what happened. Mas esse estilo, veja só o que aconteceu. My mother was so young. Minha mãe era tão jovem. Our family was devastated. Nossa família ficou devastada. And there was a little church. E aí havia uma pequena igreja. Just a small one. Uma pequeniníssima igreja. And they began to anticipate needs that my mother had. Eles começaram a antecipar as necessidades que a minha mãe tinha. With our car. Com o carro. With our Com a house. casa. With things that would break in the house. Com coisas que quebravam na casa. One time, Uma vez, these people came and they had their tools and they had oil and they changed the oil for my mother in our car. uma vez esse pessoal veio com ferramentas e com óleo e eles trocaram o óleo do carro da minha mãe. There was another time that there was a huge windstorm and a tree came down on a part of the house. Houve um tempo que teve um tufão e aí uma árvore caiu numa parte da casa. Guess who came to help us? E veja só, quem foi que ajudou a gente? Many people from that little church. Muitas pessoas daquela pequena igreja. And when they showed up, Quando eles vieram, they didn't have a Bible like this. eles não tinham uma Bíblia assim. They didn't act like they were holier than we were. Eles não agiram como se eles fossem mais santos do que nós. They just came and served. Eles simplesmente vieram e serviram. Porque sabe alguma coisa, gente? Porque eu sou português, como a maioria dos brasileiros e os portugueses, geralmente os latinos. Se você é latino, quando você crescer, você cresce com uma religião. Tá certo? Certo. But my mother, though we had religion, she did not have a relationship with Jesus. Mas a minha mãe, embora nós tivéssemos religião, nós não tínhamos um relacionamento com Jesus. And she used to say, E aí ela costumava dizer: I will never be able to repay the kindness of these people. eu nunca vou ter condição de pagar a bondade dessas pessoas. There's no way I can repay these people for what they've done. Não há maneira alguma de pagar essas pessoas pelo que elas fizeram. I don't know what to do. Eu não sei o que fazer. One day she said the light came on. Um dia ela disse que a luz veio na cabeça. And she said, I know what I'll do.
E ela disse, eu sei o que eu vou fazer. I think they go to some church. I don't know which one. Eu acho que eles vão para uma igreja, eu não sei qual é. I'm going to ask them which one, and I'm going to go to that church. And by that, I'll be able to say thank you for all you've done for our family. Eu vou perguntar a ele qual é, e aí eu vou para essa igreja, e através disso eu vou ter como dizer obrigado por tudo que você fez pela nossa família. So she took us all to church the first Sunday, the second Sunday, the third Sunday. I don't know how many exactly. Então ela levou a gente para a igreja o primeiro domingo, o segundo domingo, o terceiro domingo, não sei quantos exatamente. But there was one Sunday Mas houve um domingo that the pastor talked about how you can get to heaven from right here. Mas aí o pastor falou sobre como você pode chegar ao céu bem daqui. Guess who the first one to stand to their feet when the invitation was given? Adivinha quem foi a primeira pessoa que se levantou quando o convite foi dado? My mother. Minha mãe. There are so many of you in this room right now. Há tantos de vocês aqui nesse auditório agora. And you may be thinking, hey, I'll never be an evangelist. Você pode estar pensando, eu jamais vou ser um evangelista. I'll never be Billy Graham. Eu nunca vou ser o Billy Graham. I'll never be Luis Palau. Eu nunca vou ser Luiz Palau. I'll never be Pastor Armando. Eu nunca vou ser o pastor Armando. But you can be a great evangelist by using your service style of evangelism. Mas você pode ser um grande evangelista através do uso do seu estilo de evangelismo, serviço. It was Francis of Assisi who said this. Foi Francisco de Assis que disse o seguinte: Preach the gospel at all times. Pregue o evangelho o tempo todo. And when necessary, E quando necessário, use words. use palavras. Those of you that have the service style, that describes you. Aqueles de vocês que têm o estilo de serviço, isso descreve vocês. If you know somebody and you think, hey, their style is service, would you raise your hand right now? Se você conhece alguém cujo estilo de evangelismo é o serviço, você pode levantar uma das suas mãos agora? Look. Olha. Muitos. Que beleza. Okay? You use your style. Stay at it. Use your style that fits your personality and keep serving people. Use o seu estilo, continue nele. Use o estilo que combina com a sua personalidade e sirva pessoas. And you just remember, E agora você lembrou. it's because of people like you that my family came to know Jesus Christ. É por causa de pessoas como vocês que a minha família veio a conhecer Jesus Cristo. Okay? Here's number 2. Ok? Estilo número 2. The second style is the intellectual style. O segundo estilo de evangelismo é o estilo intelectual. Intellectual style. The passage is Acts 17:16 through 34. A passagem de Atos 17, versos 16 a 34. And the apostle Paul was the person who modeled that style. E o apóstolo Paulo foi a pessoa que modelou, exemplificou esse estilo. And do you remember what happened in that passage? Vocês lembram do que acontecia naquela passagem? Paul was in Athens, Greece. Paulo estava em Atenas, na Grécia. He noticed something about the Athenians. Ele percebeu uma coisa sobre os atenienses. He noticed that they were very religious. Ele percebeu que eles eram muito religiosos. Do you know anybody that's religious? Você conhece alguém religioso? Este país está lotado com religiosos. Okay? Paul knew people in Athens. He said, "Oh, you're very religious." Paulo conheceu pessoas em Atenas que diziam, bom, você é muito religioso. He noticed that they had a God. They had a God with every name you could imagine. Ele percebeu que eles tinham Deus com todo tipo de nome que você puder imaginar. In fact, they had a God that had this inscription written on it: "To the unknown God." Na verdade, eles tinham um Deus que tinha uma inscrição embaixo que dizia, ao Deus desconhecido. And so Paul said, I want to talk to you all. They invited him to go to this place in the Bible in Acts 17, and they call it Mars Hill. Então, Paulo foi chamado para falar sobre isso no Templo de Marte. And the apostle Paul, they said, hey, tell us about this Jesus that you believe in. Então Paulo disse assim, então as pessoas disseram a Paulo, diga para nós um pouco sobre esse Jesus em quem você acredita. And Paul was so intelligent. E Paulo foi tão inteligente. If it would have been Peter, Se fosse Pedro, Peter would have jumped up. Pedro daria um pulo. Now keep in mind, Athens was the center of philosophy for the entire world at that time.
Mas lembre-se que Atenas era o centro da filosofia para o mundo inteiro naquela época. Peter would have stood up Pedro teria se levantado and he would have said something like this. e ele teria dito uma coisa assim: Thank you for letting me come and speak to you today. obrigado por deixarem eu falar com vocês I hoje. feel sorry for all of you. Eu me sinto pena de todos vocês. Because if you don't know Jesus, you're going to hell. Porque se vocês não conhecerem Jesus, vocês vão para o inferno. And I don't care. E eu não ligo. That's Peter. Esse era o Pedro. But Paul was different. Mas Paulo era diferente. Paul simply said this. Paulo simplesmente disse o seguinte: Paul said, puxa vida, you guys are so religious. Paulo disse, puxa vida, vocês são tão religiosos. You have a God with every name. Vocês têm um Deus com tudo que é nome. In fact, you have a God that doesn't even have a name. Na verdade, vocês têm um Deus que nem nome ele tem. I want to talk to you about that God. Eu quero falar com vocês sobre aquele Deus. Now, do you think Paul had their attention? Se você acha que Paulo tinha então a atenção deles naquele momento? Absolutely. Com certeza. Absolutely. That's the intellectual style. Esse é o estilo intelectual. Let me give you some characteristics. Deixa eu dar para você algumas características. People with the intellectual style, they love to read, they love to learn, they love to find out why things are the way they are. Pessoas com estilo intelectual gostam muito de ler, de aprender. Elas querem saber o porquê de as coisas serem como são. These people are not afraid or they're not intimidated by debate. Essas pessoas não têm medo, elas não ficam intimidadas com o debate. Now watch this. Agora veja isso. Not always, but often people like this are physicians, engineers. Nem sempre, mas costumeiramente essas pessoas são físicos, engenheiros. They're attorneys. Eles são advogados. They're scientists. Eles são cientistas. They're university professors of biochemistry. Eles são professores universitários de bioquímica. Church. Igreja. But every once in a while, Uma vez, de quando em quando, a church will have a pastor with this style of evangelism. uma igreja vai ter um pastor com esse estilo de evangelismo. Ok? Obrigado. Obrigado, meu filho. I want to tell you a story about a young man that I know with that style. Eu quero contar a vocês uma história sobre um homem que eu conheço com esse estilo. I know a young man that he left his country. Eu conheço um rapaz que saiu do país. I know a young man who left his country and he went to a foreign country. Eu conheço um rapaz que saiu do seu país e foi a um país estrangeiro. With a culture that was different than his own. Uma cultura diferente daquela que ele tinha. With a language that was different than his own. Com uma língua diferente daquela que ele tinha. Everything was different. Tudo era diferente. And he went. E ele foi. And he began to study while he was there. E ele começou a estudar enquanto ele estava lá. In fact, guess what he did? E na verdade, adivinha o que ele fez? He began a course, a master's degree. It was a 3-year program. Ele começou um mestrado que era um programa de 3 anos. Now, I've never encountered anyone in that country that has done a 3-year program in 2 years. Never. Eu nunca encontrei alguém naquele país que tivesse feito um mestrado de 3 anos em 2, nunca. And this young man shows up in a strange country. E aí esse homem chega a um país estranho, In a different language. com uma língua diferente. And he accomplishes the course in 2 years. E ele completa o curso em 2 anos. While he was doing the course, Enquanto ele estava fazendo o curso, he worked to take care of his young family. ele trabalhava para prover para sua família. He did everything that he could to provide for his family. Ele fazia tudo possível para prover a sua família. I have to tell you something else about the place that he was. Eu preciso dizer uma coisa a mais sobre o lugar onde ele estava. Este lugar estava horrível. Então, o fato é, quando as pessoas morreram sem Cristo em sua vida, é para lá que eles vão. Entendeu? I have only known one person in my life to accomplish this. Eu só conheci uma pessoa na minha vida a conquistar isso. To this very day, it's incredible. Até esse dia é incrível. He not only worked,
Não, ele não apenas trabalhou, e também ele ensinou os gringos como jogar futebol. Foi massa. Foi massa. Tá legal. I would like to say to you tonight, ladies and gentlemen, eu gostaria de dizer a vocês hoje, senhoras e senhores, would you please congratulate the only person I've ever met that's done that? vocês poderiam, por favor, parabenizar a única pessoa que eu conheço que fez isso? Su pastor e meu grande amigo, pastor Armando e Heloísa. Vamos bater atrás. É incrível. É incrível. Some of you know someone with the intellectual style. Alguns de vocês conhecem uma pessoa com esse estilo intelectual. The third one is the relational style. O terceiro estilo é o estilo relacional. And that passage is Luke 8, 38 and 39. E essa passagem é Lucas 8, 38 e 39. That passage talks about the man that was demon possessed that Jesus healed. E essa passagem fala do homem endemoniado que Jesus curou. Remember, the man had a legion of demons in him. Lembra-se, o homem tinha uma legião de demônios dentro dele. Jesus cast out the demons. Jesus expulsou os demônios. The demons went into some pigs. Os demônios foram a alguns porcos. And ran off a cliff. E os porcos caíram do precipício. The people were so afraid. As pessoas ficaram com tanto medo. In fact, they said, na verdade, elas disseram: Jesus, leave us. Jesus, deixe-nos. We don't want you here. Nós não queremos você aqui. And so you know what Jesus did? E aí, sabe o que Jesus fez? He went down to the lake. Ele foi até o lago. He got into a boat. Ele entrou no barco. And he was going to leave. E ele ia sair. Do you know why, church? Sabe por quê, igreja? Because Jesus never goes where he's not wanted. Mas Jesus nunca vai onde ele não é querido. That's why it's important for us to open ourselves up to him every day, every day. É por isso que é importante que nós nos abramos para Jesus todos os dias. Let me give you some characteristics. Deixa eu dar para você algumas características deste estilo. People that are relational people, they love people. Pessoas que são relacionais amam as pessoas. They love life. They love to have fun. Eles amam a vida, amam se divertir. I mean, this describes every Brazilian that has ever lived. Isso descreve todo brasileiro que já viveu. These people with the relational style, they know a lot of people. Essas pessoas com estilo relacional conhecem muitas pessoas. They have a lot of friends. Têm muitos amigos. They like doing things with other people. Eles gostam de fazer coisas com outras pessoas. And when they go places, somebody is normally with them. E quando eles vão a lugares, normalmente tem alguém junto deles. Because relationships are so important to them. Porque relacionamentos são tão importantes para eles. If you know someone with this style or this personality, se você conhece alguém com esse estilo ou essa personalidade, would you please raise your hand? você poderia, por favor, levantar sua mão? In fact, querida irmã, isso. Pode ficar em pé, por favor? Sim, claro que sim. Pode ficar em pé. O pastor José Edson. Quase. Edson. Muito bem. Essa mulher é a esposa dele, tá certo? Certo. She has the relational style of evangelism. Ela tem o estilo relacional de evangelismo. Pode sentar, por favor. Pode sentar. Do you know how I know that? Você sabe como é que eu sei disso? Because I went to a small group the other night with Pastor Armando and Heloísa. Porque eu fui a uma reunião de pequeno grupo ontem à noite com o pastor Armando e Heloísa. And they were there. E eles estavam lá. And I'm telling you, it started to get late. E eu conto para vocês, estava começando a ficar tarde. And the children started to be tired, they needed to go to bed. E as crianças começaram a ficar cansadas, elas precisavam ir para a cama. I started getting tired. Eu comecei a ficar cansado. We ate. Nós comemos. We had a Bible study. Nós tivemos um estudo We bíblico. prayed, we sang. Nós oramos, nós cantamos. And so when it was over, Então quando terminou, I thought inside to myself, eu pensei comigo mesmo, que legal, I get to go home and go to sleep. que legal, eu posso ir para casa e dormir. But there was one woman, Mas havia uma mulher,
And when it was time to go, E quando era hora de ir embora, she stood up. ela se levantou. She said, "We can't go yet. Ela disse: nós não podemos ir ainda. Let's sing. Vamos cantar. Let's dance." Vamos dançar. Yeah, guess who it was? Veja, adivinha quem era? It was that woman right there. Foi aquela mulher lá. And Edna. those are the characteristics of people with the relational style of evangelism. E essas são as características das pessoas com estilo relacional de evangelismo. If this is your style, Se esse é o seu estilo, good for you. bom para você. Use your wonderful personality Use sua personalidade maravilhosa and win other people to Jesus e Christ. ganhe outras pessoas para Jesus. How many of you would say, "I know people just like her"? Quantas de vocês diriam: eu conheço pessoas assim como ela? Come on, come on, come on. Okay, excellent. Oh, yeah, excellent. Okay. Here's the fourth one. Aqui vai o quarto estilo. The fourth one is the confrontational style. O quarto estilo é o confrontador. And this is what people think of when they think about evangelism. E é isso que as pessoas pensam quando elas pensam sobre evangelismo. Okay? Confrontation is the style. Acts chapter 2 and verse 22 to 24, that's the passage. Essa é a passagem para o estilo Atos 2, versos 22 a 24. And Peter is the person that exemplified it. E Pedro é a pessoa que exemplifica esse estilo. In that passage, do you remember what the context was? Nessa passagem, você lembra qual era o contexto? This was Peter's first public sermon. Esse era o primeiro sermão público de Pedro. And Peter, filled with the Holy Spirit, stood up, the Bible says, and he gave this message. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e deu essa mensagem. Now, people with the confrontational style, they're not timid, they're not shy, they're not fearful. As pessoas com estilo confrontador não são tímidas, elas não têm medo, elas não têm receio. They're not like a gatinha, they're like a leão. They're not like a gatinha. Elas não são como uma gatinha, são como um leão. Isso. Certo. And so Peter stood up that day in front of all of these people who did not know Jesus. Então Pedro ficou na frente de todas essas pessoas que não conheciam a Jesus. Look, and when he gave his message that day, Olha, e quando ele deu a mensagem dele naquele dia, he didn't give the message like this. ele não deu a mensagem assim. Olá, gente, eu estou aqui e eu quero compartilhar uma coisita com vocês. Espero que vocês vão gostar muito. That's not how he did it. Não foi assim que ele fez. The Bible says in Acts chapter 2 that he stood to his feet. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que ele ficou de pé. And with authority and confidence, he looked at the crowd and he said, "Hey, I want to talk to you about the Jesus that you people crucified." E aí, com autoridade e confiança, ele se levantou e disse para as pessoas: ei, eu quero falar com vocês sobre o Jesus que vocês crucificaram. You crucified him. Vocês crucificaram ele. You put him in a tomb. Vocês colocaram ele num túmulo. I'm here to tell you he rose on the third day and he's alive today and he's changed my life and he can change yours. Eu quero dizer para vocês que ele levantou o terceiro dia e ele mudou a minha vida e pode mudar a vida de vocês. And he can do that for you. E ele pode fazer isso por você. You see, it's this style, this is the style that changed my life. Vê, esse é o estilo que mudou a minha vida. Listen, I grew up religious. Veja, eu cresci religioso. And I was a young man. E eu era um homem muito jovem. I went to a Sunday school class. E eu fui para uma aula de escola bíblica dominical. And the teacher said to me one day, "You're all dismissed, you can all go, time's up, you can go." E a professora disse uma vez: olha, vocês estão todos dispensados, vocês podem ir, acabou o tempo, podem ir embora. Except for you, Mr. Silva. A não ser você, Sr. Silva. And I thought to myself, E aí eu pensei comigo: Ave Maria. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Somente brincadeira. I thought to myself, what did I do wrong? Aí eu pensei comigo: o que foi que eu fiz de errado? And the woman said to me, E aí a mulher disse para mim: listen now, agora escute. this is the style that changed me. Esse é o estilo que mudou a mim.
she said to me, I know that you know about Jesus Christ. Ela disse para mim: eu sei que você sabe sobre Jesus Cristo. You know all about Jesus. Você sabe tudo sobre Jesus Cristo. But I also know that you do not know him personally in your heart. Mas eu também sei que você não o conhece pessoalmente no seu coração. You see, that's one of the reasons, Lucas, I love Portuguese. É um dos motivos pelos quais ele ama português. Because when you talk about knowing something or someone, Porque quando você fala sobre saber ou conhecer alguém, if you know something in your mind, that's saber. When you know something in your heart, that's conhecer. se você conhece alguma coisa na sua cabeça, é saber. Se você conhece o seu coração, conhecer. And there are many of you here exactly like I was. E há muitos de vocês aqui exatamente como eu fui. You know about Jesus, Você sabe sobre Jesus, but you may not know him personally in your heart. mas você pode não conhecê-lo pessoalmente no seu coração. And I can prove it to you. E eu posso provar a você. Because if you have Jesus, you have change. Porque se você tem Jesus, você tem mudança. If you have Jesus, your life is becoming better and better and better. Se você tem Jesus, sua vida está mudando para melhor e melhor e melhor. If you have Jesus, then you should have more joy today than you had yesterday. Se você tem Jesus, você deve ter mais alegria hoje do que você tinha ontem. So if you don't know Jesus personally, Então, se você não conhece a Jesus pessoalmente, just like me, assim como eu I'm going to give you an opportunity to do that tonight. vou dar a você uma oportunidade de fazer isso hoje. Okay, now people like this with the confrontational style, Agora, pessoas assim com esse estilo confrontador, they are direct and to the point. eles são diretos e diretos ao ponto. They're very confident about what they want to do, when they want to do it, and how they want it done. Eles são muito confiantes sobre o que eles querem fazer, quando eles querem fazer e como eles querem fazer. In fact, Pastor, I was thinking the person with this style, it's kind of like como se diz em português, mas em inglês é striker in football. Pode ser um atacante, Tocante, né? um atacante, um artilheiro. Atacante, né? Artilheiro. Okay. The people that play that position in football, As pessoas que jogam nessa posição no futebol de if atacante, they get the ball, se elas chutarem a bola, do they bounce it off their head and roll it on their back and all of that? Is that what they do in a game? é isso que elas fazem no jogo? Começam a fazer malabarismo com a bola? No. Não. Because when you receive the ball Porque quando você recebe a bola and you have the opportunity, e você tem a oportunidade, get the ball in the net. você bota a bola na rede. That's the personality of somebody with the confrontational style Essa é of o- evangelism. Essa é a personalidade de alguém com estilo confrontador de evangelismo. You may be sitting next to someone like that tonight. Você pode estar sentado do lado de alguém assim hoje And à if noite. you are, thank them for their personality and influence to win people for Jesus E Christ. se você está, agradeça a essa pessoa pela sua personalidade, pela sua influência em salvação de vidas para Jesus. Okay, here's the fifth one, invitational. Aqui, o quinto estilo de evangelismo, estilo convidativo. Invitational, John chapter 1, verses 40 to 46. Convidativo, o estilo convidativo, a passagem é João capítulo 1, versículos 40 a 46. This is beautiful. Isso é muito bonito. Andrew had heard about John the Baptist and he was following him. André tinha ouvido falar de João Batista e começou a segui-lo. When Andrew began to learn things about Jesus, Andrew went to find his brother Simon Peter, and Andrew invited Peter to come with him. Quando André começou a ouvir de Jesus, ele foi convidar o seu irmão Simão Pedro e o trouxe para vir com ele ouvir de Jesus. And they began to learn about Jesus. E eles começaram a aprender sobre How he could Jesus. change their life. Como eles podiam mudar a vida dele. How he could forgive sin. Como ele podia perdoar os seus pecados. You'll remember that it was in John chapter 1 earlier where John the Baptist said, Hey, bicho, here's Jesus, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Você lembra que no começo do capítulo, João diz assim, ele olha para Jesus e diz, ei, bicho, esse aqui é o cordeiro que tira o pecado do mundo.
And many of you have this invitational style. E muitos de vocês têm esse estilo convidativo. You're the kind of people that say, hey, when I'm going someplace, I'm going to invite a non-Christian friend to go with me. Você é do tipo que diz, ei, quando eu for a algum lugar, eu vou convidar uma pessoa incrédula para vir comigo. You know how that works? Você sabe como isso funciona? Ei, menino, vamos comer caranguejo e ficar na praia, bebendo guaraná. Vamos para lá. Vamos comigo. Certo? Você tá dizendo coisas assim. Vamos embora, gente. Vamos. Vem cá. That's the invitational style. Esse é o estilo convidativo. Jesus was walking down the road one day. Jesus estava andando por uma estrada uma vez. And he saw Philip. E ele viu Felipe. And Philip said this. E Felipe disse assim. I'm sorry, Jesus said to Philip. Desculpe, Jesus disse a Felipe. Hey Philip. Ei, Felipe. I want to invite you to come and follow me. Eu quero convidar você a vir e me seguir. I want to invite you to come and understand my heart and learn my ways. Come on, I invite you. Come on. Eu quero que você venha e entenda o meu coração e conheça os meus caminhos. Vamos? Jesus didn't say, hey, go get a seminary degree and then follow me. Jesus não disse, ei, vá pegar um diploma de seminarista e depois você me segue. Jesus gave a very simple invitation. Jesus deu um convite muito simples. Philip, Felipe, I invite you to follow me. eu convido você a me seguir. Guess what Philip did? Adivinha o que Felipe fez? John chapter 1. João capítulo 1. Philip ran and found Nathanael. Felipe foi encontrar Natanael. What do you think Philip said to Nathanael? O que vocês acham que Felipe disse para Natanael? Hey Nathanael. Ei, Natanael. Vem cá. Come on, I'm following Jesus and I want to invite you to follow him also. Eu estou seguindo Jesus e eu quero que você siga também. So here's what my encouragement to the church. Então aqui vai o meu encorajamento para a igreja. The things that you already do. As coisas que você já faz. The things that you enjoy doing. As coisas que você gosta de fazer. When you go to a football game. Quando você vai para um jogo de futebol. When you go to the beach. Quando você vai para a praia. When you eat caranguejo and bebe guaraná. Quando você come caranguejo e bebe guaraná. Invite a friend to go with you. Convide um amigo para ir com você. Just simply look at your friend and say, "Hey, bora, meu filho." Simplesmente olhe para o seu amigo e diz, ei, bora, meu filho. Okay? You see, this style fits so many of you. Esse estilo combina com tantos de vocês. Here's an example. Aqui é um exemplo. Just a few weeks ago, when you had that huge production, como se diz o grande sacrifício. Grande sacrifício. Muito bem. Okay. Há 5 semanas atrás, algumas semanas atrás, quando nós tivemos o grande sacrifício. How many of you invited somebody to that program? Quantos de vocês convidaram alguém para aquele evento? Raise your hand, raise your hand, raise your hand. You have the invitational style. Você tem um estilo convidativo. You see how easy that is? Sabe como é fácil? You can be involved in evangelism by simply being yourself. Você pode ficar envolvido com evangelismo simplesmente sendo você mesmo. And finally, here's number 6. E finalmente, aqui está o estilo de evangelismo número 6. The testimonial style. O estilo testemunhal. In John chapter 9, the entire chapter actually. João capítulo 9, todo o capítulo na verdade. It's a story about the blind man. In fact, the man was born blind. Há uma história sobre um homem cego, um homem que nasceu cego. Read the passage, it's wonderful. Leia essa passagem, ela é muito bonita. And let me give you some characteristics of the testimonial style. E agora eu vou dar para você algumas características desse estilo testemunhal. So you remember, here's what happened. Então, se você lembra, foi isso que aconteceu. Jesus healed him. Jesus curou ele. The young man was so excited.
O jovem estava tão feliz, tão animado. He couldn't believe it. He said, "Hey, I was blind and now I see." Ele não podia acreditar, ele disse: ei, eu era cego e agora eu vejo. And the Pharisees heard about it. E os fariseus ouviram a respeito. And so the Pharisees said, "No, that's not possible." E aí os fariseus disseram: não, isso não é possível. And the young man looked at him and he said, "Hey, I can see. I'm telling you, it works." E aí o jovem disse: ei, eu consigo ver, eu estou dizendo, e funciona. Jesus healed me. Jesus me curou. The Pharisees said, "Well, how did he do it?" Os fariseus disseram: mas como foi que ele fez? He said, "Well, he just simply took some mud and some spit and he made some dirt and spit and he made some mud and he put it on my eyes and he told me to go wash in the pool of Siloam and I went and I washed and I did and now I can see." Ele pegou lama, ele cuspiu na lama com alguma sujeira, colocou nos meus olhos, e aí ele pediu para que eu levasse lá no poço, e aí eu comecei a ver. And the Pharisees said, E aí os fariseus disseram: "That's not possible." isso não é possível. And the young man said, E aí o jovem disse: "Look at my face. olhe para o meu rosto, eu Can see you." posso ver você. The Pharisees said, "But how?" Mas como? So he said, Então ele disse: "Let me give it to you one more time. deixa eu falar mais uma vez. This man named Jesus came up to me. Esse homem chamado Jesus veio até He mim. took some dirt, he spit, he made some mud, he put it on my eyes. He told me, now you go wash in the pool of Siloam. I went and I washed and now I can see." Ele pegou um pouco de lama, pegou um pouco de sujeira, cuspiu, colocou nos meus olhos, disse para lavar no poço de Siloé. And E aí, agora eu posso ver. And guess what the Pharisees said? Agora veja o que os fariseus disseram. That's not possible. Isso não é possível. So the Pharisees said, "Go get this man's parents so we can make sure, verify that this is the son. We want the parents to verify that their son is this one that was born blind." Os fariseus disseram: vão pegar lá os pais desse cara, para eu ver se eles são verdadeiramente os pais dele e se ele é filho deles. So they went and got the parents. E aí eles foram pegar os pais. Parents came back. Os pais vieram, Pharisees asked the question, os fariseus fizeram a pergunta: "Is this your son?" é esse o seu filho? The parents said, "Yes, it's our son." E aí os pais disseram: esse é o nosso filho. The Pharisees said, "Was he born blind?" Os fariseus disseram: ele nasceu cego? They said, "Yes, he was born blind." Os pais disseram: sim, ele nasceu cego. Then how come he can see? Então como é que ele consegue ver? The parents said, "I don't know, ask him." Os pais disseram: eu não sei, pergunta a ele. And the Pharisees actually asked again like some stupid idiots. Aí os fariseus perguntaram outra vez como se fossem estúpidos. So he told him again. Então ele disse outra vez: You want to know what the point of the story? você quer saber qual é o ponto da história? Is that when people ask you questions, many people are timid about talking about Jesus Christ. É quando as pessoas fazem perguntas, muitas delas estão tímidas a respeito de falar sobre Jesus. Do you know why? Sabe por quê? Because we're afraid someone's going to ask us a question Porque nós temos medo de que alguém vai perguntar a nós alguma coisa that we don't know the answer to. para a qual nós não sabemos a resposta. So we're afraid. Então nós temos medo. We stay quiet. Nós ficamos quietos. We're oftentimes timid. Nós ficamos muitas vezes tímidos. But you know what we learned from this style? Mas sabe o que nós aprendemos com esse estilo? My friends, Meus amigos, your answer a sua resposta to every question. a cada pergunta, When people ask you tough questions, quando as pessoas perguntarem a você coisas difíceis, things that you haven't even thought about before, tough questions. eu quero dizer coisas que vocês nem pensaram antes, perguntas difíceis. Não preocupe não, fique tranquilo. All you have to do when you get a tough question, Tudo que você precisa fazer quando você recebe uma pergunta difícil, call Pastor Armando. ligue para o pastor Armando.
When people disbelieve facts, Quando as pessoas não acreditam nos fatos, it doesn't change the facts. isso não muda os fatos. The Pharisees did not believe the facts, Os fariseus não acreditaram nos fatos. but disbelief does not change facts. Mas essa descrença não muda os fatos. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. If this was a fire, a torch, Se essa fosse uma tocha de fogo, and if I put my hand over this fire like this, e se eu colocasse a minha mão em cima dessa tocha aqui, and all the time I was saying, I don't believe fire burns, I don't believe fire burns, I don't believe fire burns. todo momento eu ficasse dizendo, eu não acredito que o fogo queima, eu não acredito que o fogo queima, eu não acredito que o fogo queima. Does fire burn? Mas o que? Fogo queima? So disbelief of facts does not change the facts. Então, a descrença nos fatos não muda os fatos. When people ask you a question that you don't know the answer to, Quando as pessoas fazem uma pergunta para a qual você não sabe a resposta, there's nothing wrong with smiling não há nada de errado em sorrir and say, you know what, my friend? e dizer, sabe de uma coisa, meu amigo? I don't know the answer right now. Eu não sei da resposta agora. I'll try to find somebody to get the answer for you. Eu vou tentar encontrar uma pessoa para achar a resposta para você. But I can tell you this. Mas eu posso dizer a você uma coisa. I was blind and now I see. Eu era cego e agora eu vejo. Jesus Christ has changed my life. Jesus Cristo mudou a minha vida. He's changed me. Ele me mudou. If people say, "Hey, I don't believe in Jesus Christ." E as pessoas dizem, eu não acredito em Jesus Cristo. That's okay. Tudo bem, I do. eu acredito. Well, why do you believe in Jesus? Então por que você acredita em Jesus? Because I was blind, but now I see. Porque eu era cego e agora eu vejo. Some people say, "Hey, you know this Bible is just an old-fashioned book with old stories and I don't believe it." Então essa Bíblia é um livro velho com histórias velhas e eu não acredito nelas. I do. Eu acredito. Do you know why? Sabe por quê? This book has changed my life. Esse livro mudou a minha vida. This book has changed my marriage. It's changed my wife. It's changed my daughters. Esse livro mudou meu casamento, mudou minha mulher, mudou minhas filhas. This book teaches me how to live abundantly. Esse livro me ensina a como viver abundantemente. This book teaches me how to die with honor. Esse livro me ensina a como morrer com honra. This book teaches me why I am here and what my purpose in life is. Esse livro me ensina por que eu estou aqui e qual o meu propósito na vida. So my friend, you can believe it or not. Então, meu amigo, você pode acreditar ou não But acreditar. there's one thing that you cannot deny. Mas há uma coisa que você não pode negar. Like the Pharisees could not deny. Como os fariseus não podiam negar. I was blind, but right now I see. Eu era cego, mas agora eu vejo. Okay? Ok? The greatest evangelists in the world today are not perfect. Os maiores evangelistas no mundo hoje não são perfeitos. The greatest evangelists are not famous or rich. Os maiores evangelistas não são famosos ou ricos. They are simply forgiven and intentional. Eles são simplesmente perdoados e intencionais. I invite you. Eu convido você. Find your style of evangelism. Encontre o seu estilo de evangelismo. Be intentional. Seja intencional. Because the greatest evangelists in the world, Porque o maior evangelista no mundo, they are simply servants of Almighty God. eles são simplesmente servos do Deus Altíssimo. Some are intellectual. Alguns são intelectuais. Many are relational. Muitos são relacionais. At times there are confrontational. Algumas vezes são confrontadores. Many are wonderfully invitational. Muitos são maravilhosamente convidativos. But all of us Mas todos nós are testimonial. são testemunhais. Everyone. Cada um. Find your style Encontre o seu estilo and win others for Jesus Christ. e ganhe pessoas para Jesus Cristo. Would you stand with me, please? Você poderia ficar de pé, por favor?
I'm going to give you an opportunity to do something. Eu vou dar para você uma oportunidade de fazer uma coisa. I'm going to ask you to pray this prayer with me out loud. Eu vou pedir a você que ore essa oração comigo em voz alta. For all of you that know Jesus Christ as Savior, Pastor Armando, vem para cá, por favor. A todos vocês que conhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Would you pray this prayer out loud with me? você poderia orar essa oração em voz alta comigo? Lord Jesus. Senhor Jesus. Come on, church, everybody. Lord Jesus. Vamos, igreja, todo mundo. Senhor Jesus, Help me to know and use ajude-me a saber e usar one of these styles of evangelism to influence many for Jesus Christ. desses estilos de evangelismo para influenciar muitos a virem para Jesus. Okay, now look at me. Agora olhe para mim. Now there's the second prayer. Agora a segunda oração. There's some of you here tonight, Há alguns de vocês aqui hoje à noite, and you're just like I was. e vocês são exatamente como eu era. Você sabe como quem é Cristo é. You know who Jesus Christ was. You know up here. Você sabe quem Jesus Cristo é aqui em cima, But you are not sure. You are not absolutely sure. You do not know him personally. mas você não está certo, você não tem certeza de que você o conhece pessoalmente. You are like I was. Você é como eu era. And I want to give you an opportunity tonight. E eu quero dar a você uma oportunidade hoje à noite. I want to use the invitational style Eu quero usar o estilo convidativo and simply give you an invitation. e simplesmente fazer um convite. I'm going to ask you that if you're here like that and you want to know for sure that you know Christ, I'm going to ask you to pray this prayer with me right now out loud. Eu quero que vocês que estão aqui e querem conhecer a Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador, que vocês orem essa oração comigo agora. In fact, if it's okay, I'm going to ask the entire church to pray this prayer. Na verdade, se está tudo bem, eu vou pedir a toda a igreja que faça essa oração. Now, most of you have already prayed a prayer like this. Mas muitos de vocês já fizeram uma oração assim. You're not doing it for you. Nós não estamos fazendo isso para vocês. You may be doing it for the person